Olá, já está. Recording in progress. Vamos cá nos reunir que temos histórias para contar. Estamos gravando e vamos começar a contar as histórias da vovó Fabiola para os netinhos queridos. O que será que vai dar? O que será que será? O que será que ela vai contar? Ah, vocês estão vendo? Essa é uma matrioshka. Matrioshka? Ah, matrioshka é uma boneca. E ela conta história. Então, cada boneca tem outra boneca e uma história para contar. Uma história para contar em cada boneca e vamos começar com a primeira. A primeira história que a vovó Fabiola vai contar. Ouçam com atenção a primeira história que eu vou escolher para Flora, Sol, Aurora e Apolo virem. Qual será a história que a vovó Fabiola vai contar para os netinhos? Eu vou contar e vou escolher aqui no livro dos Contos dos Irmãos Grimm, enquanto eu estou tomando meu cafezinho. Olha, com a caneca da família da Aurora. O Fábio, a Aurora, Flávio, o Apolo. Ah, que eu ganhei! Olha que legal. Então eu vou escolher aqui no livro uma história, eu vou sortear uma história para contar para os meus netinhos queridos, que é O Exímio Caçador. Hum, o que será que essa história tem para nos contar? Ela fala de um rapaz que era uma vez que aprendeu o ofício de serralheiro e disse ao pai que ia sair pelo mundo em busca de fortuna. Então, o rapaz partiu à procura de trabalho e foi andando, e passado algum tempo, ele resolveu abandonar o ofício de serralheiro porque já não lhe agradava e achou que gostaria de caçar. Ele encontrou então em suas andanças um caçador vestido de verde que lhe perguntou de onde vinha e aonde ia. O rapaz respondeu que era aprendiz de serralheiro, mas que o ofício não lhe agradava mais e que ele simpatizava com a vida na floresta. Será que o caçador lhe ensinaria? Ensino, concordou o caçador, se você vier comigo. O rapaz foi e tornou-se aprendiz por alguns anos e aprendeu a arte de caçar. Depois, ele quis tentar a sorte em outras paragens, mas o caçador não lhe deu nada em pagamento, exceto uma espingarda de ar comprimido, que, no entanto, tinha a propriedade de atingir o alvo sem nunca falhar quando ele disparasse. Ele ganhou uma espingarda que sempre acerta. Então, o rapaz partiu e viu-se em uma grande floresta
que não conseguiu atravessar em um dia. Quando anoiteceu, ele se sentou no alto de uma árvore para fugir das feras. Por volta da meia-noite, ele teve a impressão de ver uma luzinha brilhando à distância, uma luzinha ali longe. Aí ele marcou dois ramos de árvore e guardou a posição. Mas primeiro ele tirou o chapéu e lançou na direção da luz, para poder usar o chapéu como marco quando chegasse ao chão. Depois ele desceu e foi apanhar o chapéu, tornou a colocá-lo e saiu andando. Quanto mais ele avançava, maior a luz ia se tornando. E ao chegar mais perto, ele viu que era uma enorme fogueira, ao redor da qual estavam sentados três gigantes, assando um boi inteiro num espeto. Nessa hora, um deles disse: Preciso tirar uma provinha da carne para saber se logo estará pronta para comer. E puxou um pedacinho. Mas quando ele ia levá-lo à boca, o caçador arrancou-o de sua mão com um tiro. Ora, francamente, admirou-se o gigante, não é que o vento arrancou a provinha da minha mão e serviu-se de mais um pedaço pequeno. Mas, de novo, quando ia prová-lo, o caçador arrancou-o de sua mão como um tiro. Diante disso, o gigante deu um tapa no ouvido do outro que estava sentado ao seu lado e gritou enraivecido: Por que você está derrubando a carne da minha mão? Eu não derrubei nada, um atirador exímio deve ter feito isso. Oh. O gigante serviu-se de mais um pedaço, mas não conseguiu retê-lo na mão porque o caçador arrancou-o com mais um tiro. Então o gigante disse: Ele deve ser bom de tiro para arrancar a comida da boca de alguém. Um homem desses pode nos ser útil. E gritou em voz alta: Vem aqui, seu atirador. Sente-se à fogueira conosco e coma até saciar a fome. Não lhe faremos mal algum. Mas se não vier e tivermos que buscá-lo à força, será um homem perdido. Ao ouvir isso, o rapaz aproximou-se e contou que era um exímio caçador e que acertava sempre tudo para que apontasse. Então os gigantes disseram que ele os acompanhasse e seria bem tratado. E informaram de que na saída da floresta havia um grande lago, além do qual havia uma torre, e ali estava prisioneira uma linda princesa a quem eles queriam muito arrebatar. Muito bem, disse o rapaz. Logo eu a roubarei para vocês. Mas os gigantes acrescentaram: Mas tem outra coisa. Tem um cachorrinho que começa a latir sempre que alguém se aproxima. E quando ele late, todo mundo no Palácio Real acorda. Por isso não conseguimos chegar até lá. Você pode se encarregar de matá-lo com um tiro? Posso. Será uma diversão para mim. Dito isso, ele entrou em um barco e remou para outra margem do lago. Assim que desembarcou, o cachorrinho veio correndo e já ia começar a latir. Mas o caçador apanhou a espingarda de ar comprimido e matou-o com um único tiro. Quando os gigantes viram isso, se alegraram e acharam que já tinham na mão a filha do rei.
Mas o caçador quis primeiro ver como estava tudo e disse-lhes que esperassem do lado de fora até que ele os chamasse. Então entrou e encontrou o castelo absolutamente tranquilo, com todos dormindo. Quando abriu a porta do primeiro aposento, havia na parede uma espada de prata de lei pendurada, e nela uma estrela de ouro e o nome do rei. Em uma mesa próxima havia uma carta lacrada, que ele abriu e leu. Ali dizia que quem possuísse aquela espada poderia matar qualquer um que o enfrentasse. O rapaz tirou a espada da parede, pendurou-a à cintura e prosseguiu. Então, ele entrou num aposento em que estava dormindo a filha do rei. E ela lhe pareceu tão bela e calma que ele parou, prendendo a respiração para admirá-la. Pensou com seus botões: como é que posso entregar uma moça inocente na mão dos gigantes selvagens e mal intencionados? Examinando melhor o aposento, viu embaixo da cama um par de sapatos. No pé direito havia o nome do pai com uma estrela e no esquerdo o nome da moça com uma estrela. Ela usava também um grande lenço de seda bordado a ouro, que tinha do lado direito o nome do pai e do esquerdo dela, tudo em letras douradas. O caçador apanhou uma tesoura. O sapato cortou com a tesoura o canto direito do lenço e o colocou na mochila. Depois apanhou o sapato direito com o nome do rei e guardou-o também. A moça continuava dormindo. Ele cortou um pedacinho da sua camisola e guardou o resto, mas fez tudo isso sem tocá-la. Saiu então do aposento, deixando-a dormir sossegada. E quando voltou ao portão, os gigantes continuavam ali fora à sua espera, na esperança de que trouxesse a princesa. Mas o rapaz chamou-os, dizendo que entrassem, porque a princesa já estava em seu poder. Mas ele não podia abrir o portão para os gigantes, porque havia um buraco. Havia um buraco por onde os gigantes podiam passar. Hum, será que os gigantes passaram pelo buraco? Vamos ver o que acontece. Quando o primeiro começou a passar, o caçador enrolou os cabelos do gigante na mão dele, puxou a cabeça dele para dentro e cortou-a com um único golpe de espada. Depois puxou para dentro o restante do corpo. O caçador chamou o segundo, dizendo-lhe que viesse, cortando sua cabeça do mesmo jeito, e, por fim, cortou a cabeça do terceiro também, e ficou muito contente por ter se livrado e livrado a bela princesa dos inimigos. Antes de se afastar, ele cortou as línguas dos gigantes e guardou-as igualmente na sua mochila. Então pensou: vou voltar para a casa do meu pai e mostrar o que já fiz, e depois vou viajar pelo mundo. A sorte que Deus quiser me conceder não terá dificuldade em me encontrar.
Quando o rei acordou, viu os três gigantes mortos, no chão do castelo. Então entrou no quarto da filha, acordou-a e perguntou quem poderia ter matado os gigantes. Meu querido pai, não sei, estive dormindo como uma bela adormecida. Hum? Quando ela se levantou e quis calçar os sapatos, o pé direito havia desaparecido. Uai, onde será que está o meu sapato? E ao olhar para o seu lenço, ela viu que estava cortado e faltava o canto direito. Alguém também havia cortado pedacinho da sua camisola. O rei mandou reunir a corte, os soldados e todos os que estavam no castelo e perguntou quem libertara sua filha e matara os gigantes. Ora, o rei tinha um capitão caolho e monstruoso que se apresentou dizendo que fora ele. Fui eu. Então, o velho rei falou que, por ter realizado tal feito, ele deveria casar com a princesa. Mas a moça respondeu: como assim você escolhe quem que eu vou casar por conta do que fez? Em vez de me casar com ele, eu prefiro sair pelo mundo aí, até onde minhas pernas puderem me levar. Ora, licença. Mas o rei disse que a filha não queria casar com o capitão, que se ela não quisesse casar com o capitão, que ela deveria então trocar os trajes reais pelos de uma camponesa, sair de casa e procurar um oleiro, a fim de começar a vender potes de barro. Ainda disse para ela o que fazer, hein? Ela pegou e tirou as roupas reais e foi procurar um oleiro e pediu que ele lhe emprestasse potes suficientes para montar uma barraca, prometendo-lhe também que se conseguisse vendê-los até o anoitecer, pagaria pela mercadoria. O rei disse que a filha deveria se sentar a um canto para vender os potes e pediu aos camponeses que passassem as suas carroças por cima e quebrassem tudo em 1000 pedacinhos. Olha só como é que ele ajuda a atrapalhar, hein? Assim, quando a filha do rei armou sua barraquinha na rua, vieram as carroças e deixaram tudo em cacos. Ela começou a chorar. Puxa vida, isso não se faz. Ai de mim, como eu vou poder pagar os potes agora? O rei tinha querido com isso forçá-la a se casar com o capitão. Não era ele que ia casar, né? Só que, em vez disso, ela voltou ao oleiro e pediu que ele lhe emprestasse mais alguns potes. O homem respondeu que não, que primeiro ela precisava pagar os que ela já levara, né? Mas então ela procurou o pai, chorando e se lamentando, e disse que ia sair pelo mundo. Só que ele respondeu: mandarei construir um casebre para você na orla da floresta, e ali você ficará a vida inteira e cozinhará para todo mundo, mas não poderá receber pagamento algum. E ela desobedeceu o pai. Quando o casebre ficou pronto, penduraram um letreiro na porta que dizia: hoje sem pagar, amanhã só pagando. Ali a princesa viveu muito tempo. Ainda ficou muito tempo naquela onda. E correu o mundo a notícia de que havia uma moça que cozinhava de graça com um letreiro na porta que anunciava isso. Aí o caçador também ouviu essa história.
Olha só onde é que foi parar a minha princesa. Oh! E aí ele pensou: isso me converia. Sou pobre e não tenho dinheiro. Olha comer de graça. Ei! Passou, pegou a espingarda e a mochila em que levava guardadas as coisas que no passado tiraram do castelo para provar que dizia a verdade. E se embrenhou na floresta onde encontrou o casebre com o letreiro. Hoje sem pagar, amanhã só pagando. Pendurou à cintura a espada com que cortara a cabeça dos três gigantes. E assim, preparado, entrou no casebre, pedindo que lhe dessem alguma coisa para comer. Ficou encantado com a bela moça, que era de fato linda como uma obra de arte. Ela lhe perguntou de onde vinha e aonde ia, aonde ele respondeu: estou correndo o mundo. Depois ela lhe perguntou onde arranjar a espada, porque, na verdade, a arma estava gravada com o nome do seu pai. Ele perguntou se ela era filha do rei. Sim, sou. Com essa espada, eu cortei a cabeça de três gigantes e tirou as línguas da mochila para provar. Mostrou-lhe também o sapato, ponta do lenço e o pedacinho da camisola. Ah, ah! Quando a moça viu, ela ficou felicíssima. Ah, disse que era ele o homem que havia salvado ela. Hum. Sabendo disso, os dois foram procurar o velho rei e trouxeram o rei até o casebre. E ela levou o pai para o quarto e lhe contou que o caçador era o fato que de fato tinha livrado eles dos gigantes. E aí o rei viu todas as provas e não pôde duvidar. E confessou que ficou muito feliz em saber o que realmente acontecera. E que o caçador é quem deveria casar com a princesa. Ele ficou muito contente de saber que era o caçador que, que o caçador que, como é que é? Merecia casar com a princesa. Então, ela vestiu o caçador como um nobre estrangeiro. O rei mandou preparar um banquete. E quando todos se dirigiram à mesa, o capitão se sentou ao lado esquerdo da filha do rei e o caçador à direita. O capitão pensou que o rapaz fosse um nobre estrangeiro em visita ao rei. Quando terminaram de comer e de beber, o velho rei disse ao capitão que iria lhe apresentar uma charada que ele deveria adivinhar. Qual será a charada que o rei vai perguntar? Suponhamos que alguém dissesse que matou três gigantes e lhe perguntassem onde estavam suas línguas, ele precisasse ir procurá-las e não as encontrasse na cabeça do senhor.
Como poderia isso ter acontecido? Então eles não tinham língua? Respondeu o capitão. Isso é impossível, disse o rei. Todo animal tem língua. E perguntou o que merecia alguém que tivesse dado uma resposta dessas. O que merece alguém que responde assim? Hum, o que você acha? Deveria ser esquartejado, disse o capitão. Então, o rei informou-o de que acabara de pronunciar a sua própria sentença de morte. O capitão foi levado para a prisão e ali esquartejado em quatro pedaços. Que ele acreditava, o ódio que ele tinha e a cegueira pela própria mentira foram esquartejados. A filha do rei casou-se com o caçador. Hum. E quando foi buscar seus pais, eles viveram muito felizes na sua companhia. E quando o velho morreu, o velho rei morreu, o rapaz e a princesa se tornaram regentes do reino. E essa foi a nossa primeira história dos contos de quem. Depois, a próxima vai ser a segunda história. Flora, Sol, Aurora, Ó. Histórias para os meus quatro netinhos. Qual será a próxima história que a vovó vai contar? Hum, aguardem o próximo capítulo da vovó Fabiola, que muito ama os netinhos dela. Beijinhos.